Oiê, sejam todos muito bem-vindos ao Tatá Book Show. Eu sou a Tatá e esse aqui é meu show. O vídeo de hoje eu tô com um cenário um pouquinho mais aproximado na minha estante, porque estarei pegando alguns livros, por isso inclusive que eu estou de pé, espero aguentar o vídeo inteiro. O tema desse vídeo eu acho que eu já coloquei aqui em algum lugar, mas é basicamente mulheres desabafando e a solidão feminina na literatura. É um tema que eu adoro falar, se eu pudesse falaria horas e horas, mas na verdade hoje eu vim trazer recomendações gerais sobre o assunto. Livros com essa pegada de mulheres simplesmente botando pra fora seus sentimentos, por mais estranhos que sejam, por mais intensos, por mais tristes, por mais complexos, incompreensíveis, muitas vezes fora assim do que é considerado ok, ou se não coisas muito feias de se pensar, coisas muito imaginativas, mulheres que no geral sentem muito e sentem tudo ao mesmo tempo. Enfim, quando eu tava fazendo a lista e dividindo as categorias, eu percebi que foram 12 categorias no total e fiquei bastante reflexiva sobre o fato de que será que isso é um sinal? Será que isso é um sinal para eu fazer um clube do livro que seja focado nessas 12 categorias e a gente vai ler um livro com cada uma dessas temáticas cada mês? Enfim, fica aí o questionamento, se alguém tiver interesse fala comigo, porque eu acho que 12 é um número muito bom, inclusive. Tá, já tirando do caminho, porque todo mundo sabe que eu vou falar sobre e já está aqui bem pertinho de mim, inclusive, nós temos a Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante, que eu vou estar pegando aqui só o livro da Amiga Genial, porque não vou segurar todos ao mesmo tempo, mas saibam que são os 4 livros. Nessa primeira categoria nós temos então Amiga Genial, Belo Mundo, Onde Você Está, calma que eu vou explicar, O Jovem, da Annie Ernaux, e Paixão Simples, também da Annie Ernaux. O que esses livros aqui têm em comum, né, no caso? Tá, essas queridas aqui, elas pensam bastante, elas têm muita coisa presa e elas precisam de confiar isso a alguém, e esse alguém somos nós, o leitor principalmente. Mas, por exemplo, no caso do livro da Sally Rooney, nós temos uma troca de amigas, assim, então Amiga Genial a gente também tem uma troca de amigas, mas não nesse sentido, e é onde essas personagens encontram através, talvez, da escrita, né, porque no caso da Annie Ernaux, ela escreve sobre a própria vida, e a Lenu, que vai estar escrevendo histórias, as amigas, né, a Alice e a Aileen, elas trocam muitos e-mails, então, tipo, elas estão sempre trocando muitas ideias sobre a vida, tipo, mulheres fazendo muitas reflexões através da escrita, e isso sendo um ponto importante para essas narrativas. Nessa próxima categoria, eu coloquei livros de memórias, mas assim, tem outros livros de memórias na lista, mas esses dois aqui, eles têm muito a ver um com o outro, eu vou explicar o porquê. O primeiro é Os Prantos do Mercado, da Michelle Zauner, que ela fala muito sobre culinária afetiva, enquanto ela fala sobre o fato de ter perdido a própria mãe e, tipo, como que a cultura que a mãe dela transmitiu através da comida é muito importante para ela. E o segundo eu não tenho, mas o segundo Queria Desviver, mas no céu não tem topoki. Enfim, esse outro também fala um pouquinho sobre culinária de certa forma, mas esse outro é mais focado em questões da protagonista com ela mesma e é meio que um desabafo ali pro terapeuta, né? Então, tipo, a gente vai ter uma autobiografia através das consultas na terapia dessa autora, que é muito legal também. Então, tipo, eu acho que esses dois têm um pouco a ver com culinária, né, coreana, e eu acho que eles têm a ver um com o outro mais por essa questão da culinária afetiva e, tipo, como que isso influencia na nossa vida e como essas mulheres um pouco solitárias desabafam desta maneira. Na próxima categoria eu coloquei livros nacionais exclusivamente, porque eu acredito que seja muito cultural em certos momentos, né? Algumas mulheres desabafando, talvez só a gente que também é brasileira lendo aquilo ali vai entender um pouco como ela se sente. Por isso que eu acho que tem que ter uma categoria exclusiva para nacionais. Bom que eles estão todos aqui juntinhos. Então nós temos Tudo é Rio, da Carla Madeira, a Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus. Esses dois aqui são bem tristes, bem melancólicos e tem essa pegada, assim, de meio que um desabafo de uma forma bastante triste, digamos assim, mas bastante poética. Aí nós temos Solitária, da Eliana Alves Cruz, né, que eu acho que muita gente já leu esse aqui também. Muito, muito bom. Acho que, inclusive, foi o meu primeiro livro que eu li ano passado, 2024. É bem interessante o ponto de vista dessa autora aqui sobre a solidão. E A Filha Primitiva, que também foi uma leitura minha do ano passado que eu gostei bastante. E uma coisa sobre esse livro que eu acho bastante interessante é que a narradora não tem nome, né? E eu acho que quando isso acontece, a gente consegue ter perspectivas muito interessantes, que você pode ser aquela pessoa ali, ou você pode, por um momento, se colocar no lugar daquela pessoa, né? Pelo menos tentar. Nessa próxima categoria, eu coloquei, tipo, vão ter categorias com mulheres mais tristes, mas essas aqui são mulheres que estão se sentindo muito solitárias no mundo. Elas
elas estão passando por um momento muito específico da vida delas. Elas são bem melancólicas porque elas se sentem meio incompreendidas. Assim, tipo, elas não têm ninguém com quem conversar, sei lá. Enfim, essa categoria aqui é bem específica também. Os livros que eu coloquei nessa categoria, então, são Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Esse aqui fala sobre a solidão em termos de relacionamento amoroso, e a protagonista desse livro é deixada pelo seu marido, ele meio que troca ela por uma mulher mais jovem. Pô, é uma narrativa muito comum, mas é óbvio que Helena Ferrante consegue colocar diversos temas femininos e coisas muito associáveis aqui. Então, tipo, mesmo você não tendo vivido o que essa mulher viveu, você consegue entender super os pontos dela sobre o assunto. É bem melancólico porque ela é muito solitária também. Depois nós temos Deve Ter Algo de Errado Comigo. Esse aqui é o título dele em inglês, que é Sorrow and Bliss. Esse aqui é sobre uma mulher que ela tem, tipo, ela descobre no decorrer do livro, se eu não me engano. Tem um tempinho que eu li, mas eu lembro que eu gostei muito quando eu li. Ela descobre que ela tem uma condição psiquiátrica que é, tipo, nunca tinha sido diagnosticada. Depois de descobrir, ela muda um pouco, tipo, são mais as reflexões da protagonista sobre o assunto. Só que ela não deixa de ser uma pessoa muito solitária, porque é muito difícil para as pessoas ao redor dela entenderem porque ela é assim. E aí, por isso, inclusive, que o título em português ficou bem legal, que é Deve Ter Algo de Errado Comigo, porque ela realmente se sente uma pessoa que não consegue explicar exatamente o que ela sente e o que ela tem. Isso aqui é bem interessante. E por último eu coloquei A Redoma de Vidro, que esse aqui é muito famoso, muita gente conhece, muita gente já leu, mas assim, esse aqui também é uma protagonista bastante sozinha, assim, no mundo, e que ela fica muito presa dentro da própria cabeça o tempo todo, né? A Sylvia Plath coloca muito bem esse ponto de vista, as angústias da juventude e principalmente essa solidão feminina de não ter como desabafar. Não sei como explicar. Algumas categorias vão ser bem pequenas, e, por exemplo, essa. Enfim, essa categoria aqui vocês vão ter que internalizar, que é uma vibe de, tipo assim, não é, tipo, um livro perfeito, incrível, mas essas autoras conseguiram meio que transmitir a mensagem de muitas jovens garotas que estão se sentindo assim. O primeiro é o livro de memórias, né, da Dolly Alderton, que é Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor. Esse aqui é bem hypado, bem famoso. Na época que eu li ele, eu achei ele muito divertido, porque justamente a Dolly trata de várias questões de um jeito, assim, tipo, meio... Não chega a ser autodepreciativo, mas ela faz muitas piadas com coisas tristes que ela vive. E eu gosto desse tipo de humor, eu gosto dessa sensação. E aí, o outro que eu acho que tem essa mesma pegada, mas não é um livro de memórias, é realmente um livro de ficção, que é Todo Mundo Nesse Quarto Um Dia Estará, né? Um Dia Estará. E assim, não tem tradução, eu achei uma versão portuguesa de Português de Portugal, então assim, né, eu espero que alguém um dia traduza esse livro, porque ele tem uma pegada Fleabag, no sentido de que a nossa protagonista, ela vai trabalhar numa igreja, ela tem várias questões com religião e tal, e aí ela vai trabalhar justamente nesse lugar, que é meio que... Rola um embate filosófico ali pra ela, mas de um jeito muito engraçado. Você vai se apegando à protagonista por causa disso, por ela estar numa situação que talvez você poderia estar também, só que ela leva isso de um jeito um pouco diferente. E não é pra ser engraçado, mas e então esse é meu tipo de humor, eu gosto bastante. Agora, parando pra pensar, eu super colocaria The Wedding People, que a nossa protagonista Phoebe, ela tem muito a vibe dessas queridas aqui. Ela faz um pouco de piada com a situação dela, mas de um jeito que não é pra ser engraçado, mas é pra dar uma certa leveza pra assuntos um pouco mais pesados. E aí, talvez eu colocaria The Wedding People aqui nessa lista também. Infelizmente não tem o livro, porque ele tá caríssimo, né? Mas assim, em breve vem aí, galera. A próxima categoria, então, é de mulheres que tomam decisões muito duvidosas, mas que sem essas decisões a gente não teria o entretenimento que a gente teve. Porque, sei lá, eu acho que sem isso a gente não faria as reflexões que a gente consegue fazer a partir dessas protagonistas. O primeiro livro é Big Swiss, que é um livro bastante divertido, mas não é divertido igual outros que eu achei divertido, que eu citei, é porque essa protagonista aqui, ela é totalmente desregulada, então, assim, ela toma decisões muito estranhas e ela, tipo, faz coisas erradas pro trabalho dela. Assim como nossa outra diva, que eu vou até pegar aqui, que é a pediatra, que é uma pediatra que odeia a pediatria. Então elas fazem coisas muito esquisitas. Eu acho legal não ficar acostumada a ler só coisas de, tipo, mulheres que eu compreenda. Às vezes eu quero ler mulheres que eu não entendo, sabe? A próxima categoria é de livros que são ou biográficos ou eles são semi-biográficos. Só tem um que não é, mas ele tem uma pegada, assim. Começando então com O Amante, da Marguerite Duras. Então nessa lista a gente vai ter basicamente só livros tristes, mas assim, que tipo, são mulheres que estão solitárias e estão desabafando em situações bem ruins, digamos assim. O primeiro então é O Amante, da Marguerite
de Duras é muito triste, mas ao mesmo tempo ele te faz fazer várias marcações, porque a escrita dessa autora é maravilhosa. É tipo assim, muito bonita mesmo, assim, de verdade. Ele é curtinho, mas dá pra marcar bastante. E é uma situação semi-autobiográfica, porque, inclusive tem até um filme, porque a autora passou por uma situação, assim, tipo, muito ruim de relacionamento, digamos assim. E, enfim. O livro dessa lista, que não é biográfico ou semi-autobiográfico, etc., é A Minha Sombria Vanessa, que é um livro bastante triste, mas a gente tem aqui uma protagonista desabafando sobre um assunto extremamente delicado, o que é mais ou menos o que essa categoria diz, sabe? Tipo, mulheres desabafando sobre assuntos muito delicados, e esse aqui é demais. Esse aqui é pra quem realmente aguenta tristeza. Esse aqui foi um dos livros que mais me deixou triste, mas mais me fez pensar. Eu marquei bastante ele, assim, tipo, tem muita marcação, porque realmente, assim, ele me impactou de uma forma gigante. Eu sei que tem gente que não gosta de ler esse tipo de coisa, mas eu curti. Aí a gente vem com Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller, que na verdade esse aqui realmente é sobre um caso bem real, que inclusive, tipo, foi parar, sei lá, acho que fizeram algum documentário, alguma coisa assim, se eu não me engano. É uma história de uma vítima de um crime, então, tipo, aqui ela vai relatar mais ou menos como que foi vivenciar, principalmente o pós, e como foi a visão das pessoas sobre ela nessa situação. E aqui a gente tem a solidão nesse sentido, de, tipo assim, ela não ter muitas pessoas com quem trocar essa ideia de se sentir confortável o suficiente pra falar sobre esse assunto delicado que ela viveu, sabe? Então esse livro aqui é muito, muito bom, muito pesado, muito intenso e dá pra marcar bastante coisa, assim. É bastante impactante. Mais um livro de memórias, que é esse aqui, ficou famosíssimo, né? Até ganhou prêmio e tal, que é Estou Feliz que Minha Mãe. Porque é o livro da Janet McCurdy. Janet McCurdy, ela vai falar sobre a mãe dela, né? Ter partido dessa para melhor e a forma como ela enxerga isso, só que nisso a gente também tem uma solidão e um desabafo de certa forma, porque ela tá finalmente conseguindo falar sobre isso e ela está com uma certa dificuldade de falar sobre isso, porque não é comum pra galera, tipo, ter essa sensação, mas eu acho que depois desse livro muita gente conseguiu se abrir em relação ao assunto, em relação a ter mommy issues, ter muitos problemas com mãe e tal, e eu acho que esse livro aqui ajudou muita gente, além da Janet. O último livro que eu queria colocar aqui é O Acontecimento, da Annie Ernaux, eu não tenho ele, mas assim, esse realmente, tipo, trata sobre uma coisa pesada que a Annie Ernaux viveu, e ela é muito honesta, muito sincera sobre as coisas que ela viveu, e isso é bem interessante de se ver, principalmente quando você se abre sobre um assunto pesado que aconteceu com você. Nessa próxima categoria, eu coloquei, tipo, questões de relacionamentos e pessoas que finalmente estão ali se percebendo em situações, entendeu? Tipo, situações que podem ser erradas, mas assim, como eu já disse, sem essas situações a gente não faria reflexões sobre relacionamentos no geral, relacionamentos amorosos, né? Então, tipo, aqui dá muito uma iluminada, principalmente pra quem tá querendo refletir um pouco sobre o próprio relacionamento, como você pode se ver numa armadilha em alguns momentos, mesmo achando que aquilo ali pode ser algo bom, mas na verdade não é, tá mascarado de algo não tão legal assim. Enfim, acho que eu me demorei muito nessa categorização aqui, mas os livros são Conversas Entre Amigos, da Sally Rooney, esse aqui, né, tipo, eu amo esse livro. Eu sinto que esse é um dos poucos livros da Sally Rooney que você tem realmente o foco em uma única pessoa. Eu sei que tem outras pessoas aqui, tipo, tem vários personagens importantes e principais, mas na minha cabeça, a Frances, tipo, é o livro sobre a Frances. Colocar uma única perspectiva, que é a da Frances, sobre a situação em que ela está metida ali, né, e, tipo, as pessoas com quem ela está se relacionando. Isso é bem legal pra gente ver sob esse ponto de vista, meio que a gente é a Frances ali, e a gente fica o tempo todo com e sem empatia em relação ao que ela tá fazendo, sabe? Depois temos Cleópatra e Frankenstein, odiado aí por muitos, amado por mim. Eu defendo muito esse livro, porque ele é um dos livros com a maior quantidade de personagens cinzas, nessa vibe, né, nesse estilo, que eu já li e gosto, porque eu acho que todo mundo aqui poderia muito bem se passar como pessoas que existem, mesmo todo mundo ficando meio indignado com o fato de, tipo, acontecerem coisas assim, tipo, ah, meu Deus, muito tóxico, não sei o que. Tá, assim, esse é o ponto, sabe? Quando eu terminei de ler esse livro, eu ficava pensando, cara, eu poderia ler mais umas 500 páginas sobre essa galera, assim, porque eu gosto de ver, tipo, recortes que representam bem
as pessoas, assim, tipo, as atitudes das pessoas, por mais erradas que elas sejam, sabe? E por último, nessa categoria, eu coloquei Escritores e Amantes, que é um livro que eu adoro, inclusive na época que eu li, eu marquei tanto esse livro, porque ele foi um acontecimento pra mim. Eu não sei se é porque eu li ele num momento muito certo da minha vida, assim, tipo, sei lá, é uma protagonista que tá perdida na vida, ela toma decisões meio estranhas em relação aos relacionamentos dela, né, e assim, eu acho que ela também é outra personagem muito humana, porque ela erra bastante, ela, tipo, reflete muito sobre as próprias decisões o tempo todo, ela se critica, mas meio que a gente vai abraçando os erros dela, que nem são erros, né, é só uma pessoa vivendo a vida, como todos nós, então assim, tipo, a gente acaba criando uma empatia maior por ela no decorrer das páginas e se identificando bastante. Eu pelo menos me identifiquei muito com essa protagonista aqui. A próxima categoria, ela tem muito a ver com questões de maternidade, digamos assim, tipo, como a gente vai enxergar essas protagonistas lidando com as próprias questões, relacionamento entre mãe e filha, ou tipo, simplesmente o sentimento da maternidade em si, entendeu? Enfim, e depois que eu reparei que os livros estão ficando aqui, aí vocês estão vendo quais são, mas tudo bem. Então, assim, o primeiro que eu coloquei, obviamente, Helena Ferrante, A Filha Perdida. Esse aqui tem adaptação, eu ainda não vi, mas esse aqui fala muito, muito sobre maternidade, e eu acho que é interessante você ler depois de ler a tetralogia, porque ela faz algumas... Ela não faz referência, mas é tipo assim, tem algumas simbologias que pra quem já leu Tetralogia Napolitana vai entender melhor o que a Helena Ferrante quis dizer em vários momentos aqui. Não sei se eu tô viajando, mas eu penso muito sobre isso. Tem muito coisa de boneca, eu já falei que eu adoro quando coloca simbologia de bonecas nas histórias femininas. Eu já até comecei a ler alguns estudos sobre isso, sobre, tipo, a simbologia das bonecas nas relações femininas. É bem interessante. Mais um da Heleninha, que esse aqui eu não gostei muito, mas eu acho que ele tem bastante a ver, que é Um Amor Incômodo, que é muito sobre relação de mãe e filha. Muito, muito mesmo. Só que daquele jeito, numa pegada bem... Não é ruim, mas é uma vibe mais negativa, assim, tipo, as reflexões negativas do que um relacionamento meio ruim com a sua mãe pode te trazer. Eu não sei explicar, mas assim, tipo, é muito a reflexão dessa filha sobre a mãe dela, né? Porque é do ponto de vista da filha. E, de fato, se você parar pra pensar, é um livro incômodo, ele te incomoda, você fica meio perturbado enquanto você tá lendo, sabe? O próximo é Os Abismos, da Pilar Quintana. Esse aqui eu achei muito, muito, muito interessante. Principalmente, esse aqui também tem coisa de boneca, assim, tipo, simbologia de boneca. Eu acho que o que mais pega nesse livro aqui é você ver, tipo, como a filha vai mudando a perspectiva dela sobre a mãe dela, tipo, a visão que ela tem sobre a mãe dela. Não que seja, tipo, uma mudança do ruim pro bom ou do bom pro ruim, mas é realmente a filha percebendo outras coisas à medida que ela vai amadurecendo, coisas boas e coisas ruins. E esse aqui, que eu acho que da lista é o mais tenso em relação à maternidade, porque ele trata de uma forma bem visceral a maternidade, principalmente porque tem uma relação entre a protagonista e a cachorra, né, a cadela, que ela convive ali, então, tipo, tem muito essa coisa da metáfora dela e da cadela, mas assim, de um jeito bem... uma vibe meio de psicologia, assim, sabe? De análise, psicanálise da relação com a cachorra. Inclusive, na época que eu li esse livro, eu ouvi um podcast de psicanálise falando sobre a representatividade da maternidade nesse livro, e é, tipo assim, sensacional. Eu esqueci, mas eu vou deixar aqui em algum lugar. Com certeza eu tô deixando alguma coisa de fora aqui, mas vocês estão pegando a vibe das categorias, né? Essa próxima categoria tem muito a ver sobre papéis sociais das mulheres, assim, não sei explicar exatamente, porque eles são um pouco diferentes, né, uns dos outros, mas todos têm essa pegada de, tipo, mulheres que estão meio fora do que se espera pros padrões. Calma, eu vou explicar. Vou pegar o mais famoso da lista, que é Kim Ji-woon, nascido em 1982, porque muita gente já leu e eu acho que vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando, mas, tipo, a Kim Ji-woon, ela não se encaixa no que é esperado pra ela dentro da sociedade coreana, assim, de, tipo, o papel da mulher e tal, e ela se vê meio deslocada, meio sozinha, ela se sente muito presa, muito enclausurada, digamos assim. Já a protagonista de Querida Combine, ela tem mais uma questão de, tipo, não conseguir se relacionar muito bem com outras pessoas e meio que ser considerada estranha por causa disso. E é muito legal as reflexões aqui, tipo, o fato de ela trabalhar numa Combine, que é uma loja de conveniência, e como a Combine acaba sendo uma metáfora pro mundo, assim, tipo, a Combine é o mundo e ela é uma pessoa no mundo. Sei lá, eu fiquei viajando sobre isso quando eu li, mas é isso.
Eleanor Oliphant está bem. Eu não sei o título desse aqui em português, mas assim, esse aqui também é um livro meio que famoso. Na época que eu li, eu não gostei muito. Eu não sei se ela tem algum distúrbio ou alguma coisa, mas ela realmente tem muito problema de socialização. Então, ela vai ter muita dificuldade no trabalho, principalmente. Ela não consegue se relacionar com as pessoas. Ela também se vê meio que enclausurada até na casa dela, fica muito em casa e tal. E aí tem essa questão da solidão nesse sentido de você não se encaixar na sociedade bem forte nesse aqui. E por último, nós temos Sem Amor, que eu não tenho aqui, mas eu me vejo pensando nesse livro muitas e muitas vezes, que fala muito sobre identidade, assim, principalmente quando você tá na faculdade e você fica refletindo sobre a sua orientação. Esse aqui me fez refletir de diversas formas, num ponto de vista de uma questão que eu nunca na minha vida tinha parado pra pensar. Não sabia nada sobre o assunto, então esse aqui foi uma boa iluminação, mas acaba que a protagonista desse livro, ela é muito solitária por causa disso, porque ela não entende, as pessoas ao redor dela também não sabem muito sobre o assunto, e aí, tipo, ela tá se descobrindo e tal. É bem legal, bem bonito. Essa próxima categoria aqui não tem quase nada a ver um com o outro, porque a gente tem um clássico, um tipo contemporâneo e um outro meio ficção histórica. Mas no sentido geral, eu acho que esses três me geraram a mesma reflexão, que é principalmente de mulheres que estão ou à frente do seu tempo, ou de tipo assim, relações que a gente tem em termos culturais, assim, e talvez também muito sobre questões históricas e da visão feminina em questões raciais também e tal. Esses três conversam muito nesse sentido. Esses três são os que possivelmente têm menos a ver um com o outro, mas assim, na minha cabeça deu um clique ali um com o outro, sabe? O primeiro é o clássico, né, que é Jane Eyre. Na verdade, não é nem falando da Jane Eyre, mas da Charlotte, né, que escreveu o livro. Ela tava muito à frente, assim, os pensamentos dela estavam muito longe, e por isso que até hoje muita gente se identifica com esse livro, porque ele é uma obra-prima em termos de identificação. Como pode uma coisa escrita há tanto tempo fazer a gente se identificar até hoje, e todos os questionamentos que ela tem em relação o papel da mulher e o lugar da mulher na sociedade, e isso foi escrito 1 milhão de anos atrás, né? Então, assim, isso aqui é bem nessa pegada, assim, e como que ela se enxerga muito sozinha por pensar diferente, ou simplesmente ter sentimentos demais guardados, porque não é certo você colocar pra fora na sociedade que você vive e tal, sabe? E aí, como eu falei, não tem nada a ver um com o outro, mas A Metade Perdida vai contar a história de duas irmãs que são separadas quando muito jovens, e fala muito sobre questões raciais, né? Principalmente sobre como elas são vistas de maneiras diferentes de acordo com o ambiente que elas estão. Muito como se você pudesse ter dois universos paralelos, porque elas são duas gêmeas que vivem em circunstâncias diferentes, então era pra elas estarem vivendo a mesma coisa, só que aí divide. Então meio que você tem dois universos ali onde você vai ver como aconteceria se fosse assim e se fosse assado, e eu acho que, sei lá, esse aqui me fez ter muitos pensamentos, mas eu não consigo colocar muito em palavras tudo que essa história me transmitiu. E dessa categoria eu também coloquei Pachinko, que é uma ficção histórica, que fala muito sobre cultura também. Então, tipo, a gente vai ter essa pegada da mulher inserida na cultura que ela está, numa mudança de cultura, e como que isso é percebido pelos outros e por ela mesma, e como isso pode gerar uma solidão muito grande por parte da protagonista, assim, Sundia, que é a protagonista principal. Não sei como pronunciar o nome dela, mas assim, ela é uma protagonista muito querida do meu coração. Eu acho que ela viveu muitas coisas nesse sentido de se ver meio deslocada em termos de sociedade, mas mais por questões culturais. E por último eu coloquei uma categoria que é muito específica e só tem realmente 2 livros que eu consigo relacionar um com o outro, que é Pessoas Normais e Nós Dois Sozinhos no Éter. Esses dois aqui falam muito sobre relacionamentos e, tipo, nós não temos só a mulher protagonista, nós temos um casal, então a gente vai ter o protagonista masculino também inserido, mas ao mesmo tempo a gente tem mulheres aqui, tipo, desabafando de um jeito muito específico, então acho que merecia entrar nessa categoria. Mas é muito sobre quando essas protagonistas, elas encontram uma outra pessoa que vai ter muito a ver com elas, assim, tipo, meio que uma conexão de alma, digamos assim, e como elas se observam dentro dessa relação e como, tipo, isso pode gerar muitos conflitos antes de dar certo, sabe? Tipo, antes delas se entenderem ali dentro, elas precisam entender como que elas se relacionam com essa outra pessoa e, tipo, como que isso vai afetar a forma delas pensarem. E aí, tipo, todas as complexidades que isso pode trazer e todas as coisas boas e ruins que vêm desse tipo de relacionamento, que podem ser muito bons, mas que exigem muito da sua mente, muito das reflexões dos protagonistas, e isso é muito legal.
Eu não sei se deu pra vocês entenderem as minhas categorias, mas eu espero que sim, porque eu realmente tenho uma intenção, tenho uma vontade muito forte de fazer um clube do livro focado em mulheres desabafando, ou a solidão feminina, ou as duas coisas juntas, ou realmente, sei lá, mulheres caóticas, assim, nesse sentido de sentirem muito, pensarem muito e tal. E só que eu queria, tipo, dividir isso em categorias e encontrar pessoas que também pensam que essas categorias fazem sentido, entendeu? Me falem aí nos comentários o que vocês acharam. E talvez se vocês tivessem interesse em participar, talvez eu começaria a planejar e esse sonho aí se torne realidade, galera. Beijos!